Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Se você não conhece ainda este livro, você ainda não sabe o que está a perder. Eu quero desafiá-lo a começar hoje mesmo. Pegue numa Bíblia. Se não tem, adquira, compre. Procure uma Bíblia e leia este livro que é interessantíssimo. Um livro que certamente vai mudar a sua vida, como tem mudado a de milhares de outras pessoas. É verdade que tem sido um livro que tem sido desprezado, um livro que tem sido posto muitas vezes de parte. Inclusive foi um livro enclausurado durante muitos anos. Havia pessoas que não tinham interesse em que este livro chegasse às mãos do povo. Mas é bom hoje podermos inclusive ter programas de rádio que falam deste livro incrível que é a Bíblia. Ele é a palavra de Deus. Deus quer falar consigo através dele. E nós temos estado a estudar este livro. Temos visto que na Bíblia encontramos episódios interessantíssimos que são lições muito importantes para a nossa vida, para a minha e para a sua. Mas também vemos na Bíblia que há episódios de pessoas que nós consideramos até como grandes homens, mas que mostram as suas fraquezas também. A Bíblia não esconde nada. A palavra de Deus é exatamente como é, transparente. É talvez por isso que ela incomoda tanta gente. Porque, de alguma forma, as pessoas não querem ser confrontadas com as realidades da sua vida. Mas eu desafio a abrir a sua Bíblia, se a tem, e podermos passar os próximos minutos juntos a olhar para ela. Eu creio que você hoje vai sair daqui diferente daquilo que começou. Nós estamos a olhar para a vida de um homem que é Jacó. Este homem tem sido um dos filhos de Isaac. Deus tinha chamado Abraão, um homem importante, um homem de fé, considerado o pai da fé. Nos 4 cantos do mundo consideram Abraão como alguém extremamente importante. As 3 grandes religiões monoteístas têm Abraão como referência. Abraão, que é o pai da fé, foi chamado por Deus para dar continuidade a uma promessa que Deus lhe havia feito, de que nele e no seu descendente todas as famílias da terra seriam benditas. E isto foi possível através da pessoa de Jesus Cristo. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E o cumprimento dessa promessa que Deus fez a Abraão cumpriu-se na pessoa de Jesus. Mas para isso era necessário Abraão ter filhos, e esse filho foi Isaac. E depois Isaac teve de ter filhos, e daí surgiu Esaú e Jacó. No último programa nós vimos como Jacó e Esaú se reconciliaram. Jacó tinha problemas de relacionamento. Ele era um homem que facilmente tentava enganar os outros. Ele fez isso com o seu irmão, fez isso com o seu pai, tentou fazer isso com o seu sogro, mas ele aprendeu muitas lições com o seu sogro Labão. Labão era bem mais difícil do que Jacó. Labão tinha uma escola muito diferente da de Jacó e não se deixou enganar, antes pelo contrário. Foi ele que enganou várias vezes a Jacó. E Jacó ficou-lhe de emenda. Nunca mais ele tentou levar a melhor sobre os outros dessa forma. Mas mesmo assim isso trouxe consequências para ele e para a sua família. Se por um lado ele resolveu todos os seus conflitos com Labão e Esaú no último programa, no último capítulo, agora nós vamos ver como a família reage a uma situação bem dolorosa, bem difícil. Nós vamos encontrar aqui uma situação muito triste neste capítulo. No capítulo 34, e se você tem uma Bíblia à mão, pode abrir, nós iremos ler este capítulo e ver como esta família vai sofrer consequências terríveis por causa de atitudes que eles tiveram ao longo da sua vida. Elas vieram a ter consequências no seu presente. Encontramos-nos no capítulo 34, verso 1, e diz assim: Ora, Dina, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou.
Este texto aqui fala-nos de uma situação de veras dolorosa para qualquer família que a viva como experiência. É a violação de Dina. Esta jovem tinha saído para, talvez encontrar amigas naquela terra. Não sabemos ao certo por que razão ela saiu, exceto aquilo que diz aqui no texto, que ela saiu para ver as filhas da terra. Não sabemos também exatamente a idade desta jovem, mas certamente era uma jovem ainda de tenra idade, e ela saiu talvez para encontrar amigas para brincar, talvez encontrar as jovens para conversar, e este outro jovem que estava por ali, era um príncipe daquela terra, aproveitou-se da situação e tomou Dina para ter relações sexuais com ela, violou esta jovem. Isto foi algo tremendo na família de Jacó. Eu creio que uma destas situações foi porque Jacó não atentou para aquilo que Deus lhe havia dito. Ele não deveria ter ido para aquela terra. Nós no último programa fizemos a advertência que era importante nós escolhermos o sítio onde vamos morar. Jacó, se tivesse dado ouvidos àquilo que Deus lhe disse, provavelmente ele não teria ido para aquele lugar ali e teria evitado todos estes problemas à sua família. É muito importante nós estarmos em sintonia com Deus, procurarmos o lugar que Deus tem para nós. Esta jovem sofreu as consequências, mais uma vez, da falta de oração do seu pai. Por essa razão, este homem, o Siquém, aproveitou-se desta situação e violou esta coitada desta jovem, e certamente isto trouxe traumas profundos para ela, assim como para a família. Nós vemos como a família reagiu. Aquilo que este jovem fez não era nada bom, mas mesmo assim parece que ele fez com intenção boa, diríamos assim, pois no verso 3 diz: a sua alma se apegou a Dina, filha de Jacó, e a amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Dina, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que a voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, ouvindo o que acontecera, indignaram-se, e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Isto até aqui estamos perfeitamente de acordo. É natural que a família de Jacó se sentisse desta forma. Não é nada agradável uma situação destas, e talvez estas palavras até são suaves demais para descrever uma situação de violação. É algo repugnante mesmo, quando um homem se aproveita de uma jovem para uma coisa deste tipo. Mesmo que ele venha depois com falinhas mansas, dizendo que gostava muito desta jovem, isto certamente é algo que indignava toda esta família. Não era uma situação em que Dina consentiu ou que ambos estivessem de acordo nesta situação. Mesmo isso já era extremamente grave, pois iria certamente ter consequências tremendas. E nós bem sabemos, por programas que nós ouvimos, estatísticas que nós ouvimos, como a gravidez na adolescência são situações que trazem consequências terríveis para os jovens que estão envolvidos nessas situações. Por isso eu gostaria de deixar aqui um apelo. Não usemos a vida sexual de uma forma tão leviana, de uma forma tão pouco pensada, pois as consequências muitas vezes são terríveis para quem se envolve, às vezes quase por brincadeira numa situação dessas, e depois ceifa tremendas consequências na sua vida. É triste ouvir que o nosso país é um dos países onde a gravidez na adolescência tem vindo a aumentar sistematicamente. Isto é preocupante. Acho que não podemos fazer um discurso de desresponsabilização das pessoas. Temos que responsabilizar os jovens pelos seus atos, é verdade, mas temos que dar também informação correta para que não seja a única opção. Porque muitas vezes bombardeamos a nossa juventude com promessas muito simplistas de relações amorosas tão fantásticas que quando eles se dão com a realidade, a triste realidade, então às vezes é tarde demais. E há jovens que ainda precisavam continuar a brincar e a crescer até serem adultos e, no entanto, muitas vezes veem a sua vida travada por uma precipitação e um erro que cometeram, falta de informação
ou às vezes informação errada que lhe foi transmitido. E isso entristece-me muito, e é triste ver os meios de comunicação social muitas vezes mal usados nesse sentido, mostrando quase que se não há relações sexuais na juventude, então a pessoa quase é um anormal. Infelizmente, os dados têm manifestado que esse tipo de comportamentos traz consequências terríveis para os jovens, e é pena que muitos jovens param a sua juventude porque se agiram de formas incorretas nessa área. Aqui não é o caso, aqui é uma situação de violação. Ainda é mais triste, coitada desta jovem Diná, que certamente deve ter sofrido. Mas este jovem Siquém parece que não se apercebeu da gravidade da sua ação. Ainda vai falar com o pai dela como tentando remediar a situação. É difícil olhar para jovens que já nem percebem a gravidade dos seus atos. Siquém era um desses jovens. Age de uma determinada forma, abusa desta jovem e para ele quase parece natural isto. Talvez ele, como príncipe naquela terra, tivesse esta liberdade de violar todas as moças que por ali passariam. Não sei se era prática comum naquela região fazer isto, mas parece que para ele não era nada de grave o que ele tinha feito. Mas isto trouxe consequências terríveis para aquela família. Os filhos estavam irados e iriam agir com vingança. Eles iriam procurar honrar, digamos assim, a sua irmã que tinha sido humilhada. Mas eles não agiram da forma mais correta também. Por isso nós vemos aqui no texto, o verso 13, então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai, Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isto, dar a nossa irmã um homem incircunciso, porque isso não nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo o macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas. Tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Esta atitude dos filhos de Jacó era uma atitude, diz o texto aqui com dolo, uma atitude maldosa. Não era inocente a proposta que eles estavam a fazer a este jovem e ao seu pai. A ideia deles não era mesmo dar a filha Diná em casamento para com Siquém. Eles estavam a propor isto para, de alguma forma, criar uma fragilidade naquela nação, naquele povo. Eles sabiam que se eles acedessem a este desafio, então eles teriam um período de recuperação. Circuncisão é um ato cirúrgico que o povo judeu fazia, e todo o macho era então circuncidado, era cortado o propúcio no pênis para que eles pudessem então ter esta marca como povo escolhido. E eles estavam a desafiar este povo a fazer o mesmo, só que essa pequena cirurgia tem custos, e em adultos então custa muito mais. E eles lançaram este desafio com maldade, com dolo, com engano, e tinham intenções maldosas por detrás. Talvez os filhos de Jacó tinham aprendido com Labão, o seu avô, talvez até com Jacó. Eles estavam a agir de uma forma errada também. É verdade que aquilo que Siquém fez não foi de forma alguma aceitável, correto. Ele teria de ser punido, mas não desta forma como os filhos de Jacó iriam tentar. E isto faz-nos pensar seriamente na educação que nós damos aos nossos filhos. Como é que nós educamos os nossos filhos? Os nossos filhos vão adquirir os valores que eu e você têm. Aquilo que você passa para os seus filhos, eles vão aprender o que é de bom, mas também aquilo que é de mau. Por isso nós temos que ter muita cautela na forma como agimos. Os filhos de Jacó aqui estavam a agir de uma forma maldosa, tentando enganar agora aquele homem que tinha agido de uma forma errada, de uma forma que tinha de ser punida, é verdade. Mas não com astúcia como eles fizeram. Não só eles puniram depois a Siquém, como todo aquele povo daquela cidade que não tinha culpa da atitude deste jovem. E isso não era correto, o que os filhos de Jacó fizeram. Vemos então aqui que estes filhos adquiriram
a educação que de alguma forma eles receberam. E muitos psicólogos já têm falado sobre isso, sobre as heranças familiares, como a forma que nós agimos como pais influenciam os nossos filhos. A forma como os nossos pais agiram influenciam a nós, que somos seus filhos. Muitas vezes transportamos para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso dia-a-dia, coisas que nem nós reparamos que são herança familiar. E estas atitudes dos filhos de Jacó, claramente eles aprenderam com Labão, que era muito astuto, com o seu avô, com o seu pai também, que tentava sempre enganar os outros. E nós temos de avaliar de novo os nossos valores, as nossas atitudes, pois as nossas crianças estão a aprender connosco. E a pergunta que eu lhe deixo a si é: o que é que os seus filhos estão a aprender consigo? A ser astutos? A ser simples? A ser honestos? A ser verdadeiros? Ou a ser fraudulentos? A ser enganosos? Mentirosos? O que é que os seus filhos estão a aprender consigo? É uma resposta que eu creio que você tem de dar, pois aquilo que nós fazemos, a forma como nós vivemos, vai influenciar definitivamente a vida dos nossos filhos, assim como a dos nossos pais nos influenciou a nós. Vemos ainda que estes filhos então de Jacó fizeram esta proposta e este homem, Hamor, e o seu filho Siquém aceitaram a proposta. Falaram então com os habitantes da terra e todos os homens aceitaram então esta proposta. Diz o texto: estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens a habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consideremos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade, e todos os homens foram circuncidados, dos que saíam pela porta da cidade. Vemos aqui que Siquém e Hamor não eram só uns homens que estavam interessados na filha de Jacó, mas também nas suas posses. Eles agiam também com astúcia. E aqui vemos que este texto é talvez um dos capítulos da Bíblia tristes para serem relatados, mas como eu já disse várias vezes, Deus não esconde a nossa natureza. Nós somos confrontados com aquilo que nós somos. E aqui verificamos claramente como quer os filhos de Jacó tinham aprendido a ser astutos e enganosos, como estes homens, Siquém e Hamor, eram também homens enganosos e estavam interessados não só em usurpar as filhas de Jacó, mas também todo aquilo que ele possuía. No verso 23 diz: o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Perguntam eles. Esta era a intenção deles. Fazendo esta aliança para eles, seria então um privilégio ficar com os bens que eram de Jacó. Talvez este homem pensasse: bem, é um ato religioso, para eles é importante fazer isso, então nós fazemos. Afinal de contas, nós passamos a ser judeus, passamos a ser israelitas como eles, se é essa a intenção deles, desde que nós tiramos proveito daí, não faz mal nenhum. Talvez é a intenção de muitos de nós, muitos portugueses, que somos cristãos porque nascemos assim. Bem, fizemos uns rituais, participámos em algumas atividades e passámos a ser cristãos, não por causa dos valores que o cristianismo professa, mas porque, enfim, nascemos dessa forma. Siquém era claramente um homem que agia com esse tipo de religiosidade. Ele não se importava de ter alguns rituais religiosos se isso lhe trouxesse proveito. Ele não se importava de ser circuncidado, ele e todos os seus habitantes daquela cidade, se isso lhe trouxesse mais poder, mais possessões, mais bens, mais animais e até a possibilidade de casar com algumas mulheres. E eu creio que isto é um sinal de reflexão para nós. Qual é a razão pela qual eu sigo a Deus? Qual é a razão pela qual eu me envolvo nas atividades religiosas? É porque é tradição? É porque dá jeito? É porque, enfim, daí tiro algum proveito?
ou as atividades que eu pratico são consequência de alguma realidade espiritual interior que já aconteceu. Tudo aquilo que a Bíblia nos fala, os ritos espirituais que a Bíblia nos mostra, as atitudes a praticar, quer batismo, a Eucaristia, a Santa Ceia, são atitudes que manifestam alguma vivência interior. Nesse sentido, não é bom quando nós nos envolvemos em ritos ou cerimónias religiosas simplesmente por nos envolvermos. Eu acho que há uma grande reflexão que o nosso povo tem que fazer quanto ao seu envolvimento nos princípios de vida cristã. Não podemos ser cristãos simplesmente porque nascemos assim. É uma opção de vida, é uma opção de valores, é uma opção que faz diferença na nossa vida. Vemos ainda que este homem Siquém tinha esta atitude e ele aceitou fazer esse pacto com os filhos de Jacó, e os filhos de Jacó agiram de uma forma traiçoeira. Diz o texto que ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Dina da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque a sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens, e todos os meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam: Abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta? Jacó agora estava preocupadíssimo com esta situação, mas ele estava mais preocupado com a opinião dos outros do que propriamente com a sua filha. Pelo menos essa é a intenção ou a ideia com que eu fico. Nós necessitamos mesmo de deixar Deus mudar o nosso ser por completo. Não estar só preocupado com as aparências, com a religiosidade aparente, mas com aquilo que é interior no nosso ser, as transformações que só Deus pode mudar em nós. Nós vamos ver que Deus tinha um outro lugar para Jacó ir morar. Por essa razão, no próximo programa nós iremos olhar para o capítulo 35, onde Deus de novo chama a Jacó para ir morar em Betel. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.